Programa Belém Acontece. No oferecimento, Proativa, lapidando proativos. Ápice Decor. Difícil resistir a tanta beleza, não é mesmo? Aqui na Ápice Decor, você encontra o que é moderno, chique e altamente sofisticado. Qualquer lugar que você estiver e lá tiver o toque da Ápice Decor, você desfrutará de momentos de muito glamour. Tenha o requinte perto de você. Viva com prazer. Ápice Decor, o máximo em decoração. Avenida Conselheiro Furtado, número 958. Fones 3083-6311 e 8199-3660. Cursos técnicos, o meio mais rápido de chegar ao mercado de trabalho. Conheça a metodologia pragmática do seu curso em segurança do trabalho, administração, meio ambiente, informática e edificações. Sustentabilidade, qualidade, disciplina e hierarquia são os diferenciais da Proativa. O competitivo mercado de trabalho exige o melhor. Seja um deles. Proativa 3259-2020. Boa tarde, está no ar o Belém Acontece. Essa alegria, como sempre, é o nosso programa, porque o nosso programa leva saúde, cultura, entretenimento, claro, principalmente quando se fala em Amazônia. E a Amazônia inclui pessoas importantes, como o Messias aqui do Museu Emílio Guedes, que já está sempre presente, esteve sempre e estará sempre presente no nosso programa. Não esquecendo que o nosso programa passa para todo o Brasil, América Latina, África, Europa e em toda a Amazônia Legal, pela sua Amazonsat. Bom, e hoje a gente está iniciando o quadro chamado Mundo Animal. E nada mais, nada menos do que o próprio Messias do museu, que já faz parte das nossas lentes, contribui bastante com o conteúdo nesse nível de conhecimento. Messias, boa tarde. É com muita satisfação que a gente inicia esse quadro do Mundo Animal, até porque você, para mim, é uma sumidade nesse assunto. Bem, você é suspeito porque você é meu amigo, mas é sempre um prazer muito grande falar da Amazônia, falar do mundo animal. E a gente está sempre disposto nessa instituição secular e onde a gente vive muitas experiências e detecta também a problemática ambiental amazônica. Olha, você falou uma frase muito interessante quando você fala que é uma instituição secular, ou seja, as crianças de ontem, hoje os seus netos estão passando por aqui. Isso é muito importante, que isso agrega um grande conhecimento. Por falar em conhecimento, daqui a pouco o Messias vai estar falando com as meninas da Universidade UFRA, que ele vai mostrar essa importância dessa relação com o museu, com as instituições de ensino e outras também, né? Agora, uma das coisas que eu queria tocar no assunto, Messias, sobre a importância do museu para a sociedade. Bem, como eu disse, uma instituição de mais de 140 anos, ela vive na cabeça de todo paraense, de todo amazônida. É uma instituição que tem uma história muito interessante, porque o Parque Zoobotânico, criado por Emílio Guedes, surgiu para justificar a instituição de pesquisa, de modo que as famílias da região, particularmente de Belém, têm em todo o seu segmento, as suas gerações, a visita, a lembrança da visita aqui no Parque Zoobotânico, que é muito comum a criança, meu avô esteve aqui, meu bisavô veio aqui, meu bisavô doou esse jacaré que já tem mais de 70 anos, no caso do jacaré-açu, Alcindo, aquele antigo, de modo que a gente acaba envolvido nesse processo e com uma responsabilidade maior para atender essas demandas, conforme também das instituições de ensino, visitantes ilustres. É um pedaço da Amazônia dentro de Belém, é um laboratório vivo a serviço do ensino na região amazônica. Olha, e mais, né, a gente percebe que é um ponto fundamental quando se fala na cultura do Estado, né? 140 anos e a gente está dentro do coração da Amazônia. Então eu fico imaginando a diversidade que tem nessa grande Amazônia, que ainda nós não conhecemos. Uma vez nós conversamos isso nos bastidores, sobre a importância de se tratar a Amazônia, tanto em todos os aspectos, né? No sócio, no econômico e principalmente quando se trata da fauna e da flora. Então, eu sei da sua paixão, sei que depois nos nossos quadros você vai estar falando do seu grande livro que você está lançando, mas aos poucos você vai estar comentando para a nossa população, porque esse quadro ele tem um objetivo: esclarecer a população, levar conhecimento, porque por falar nisso a gente vai tocar muito no assunto de maus tratos dos animais. Muita gente maltrata o animal. Eu sei que chega animais aqui todas as horas. Como é que funciona essa entrega e quais são os principais motivos dos animais chegarem aqui com problema, doentes, danificados, batidos e maltratados? Bem, não é função da instituição receber animais que porventura sejam apreendidos ou sejam encontrados ou por
maltratados por atos de vandalismo, não é a nossa função. Mas a instituição tem uma responsabilidade ética, moral e profissional e uma sensibilidade em relação às questões da região, conforme eu disse, do apego da população à instituição. E com isso a gente assume esse compromisso de espontânea vontade, no sentido de atender esses indivíduos, animais que não são culpados, são vítimas. E com isso a instituição procura orientar, atender na medida do possível e colaborar com as instituições, com as pessoas e, sobretudo, com o mundo animal que a cada dia vem sofrendo na Amazônia. É um futuro muito preocupante em relação à condição futura do ambiente, dos hábitats amazônicos. De modo que a instituição tem essa função, esse compromisso, e não é incomum também chegar muitos animais aqui batidos, conforme você falou, garça, porque Belém é uma cidade que tem uma ave-fauna urbana muito rica. Muito rica, e com isso, muitos periquitos de mangueira, garças, gaviões, socós, muitas aves aquáticas. Também quando aumenta as águas, você tem o adentramento de poraquês, serpentes, que acabam sendo molestados ou capturados. Outro fator importante, que é o urbanismo crescente, levando à devastação no entorno da cidade. Nós temos, pelo jornal, nós sabemos de várias situações ocorridas, e com isso muitos animais são apreendidos, capturados e trazidos ao museu. A gente tem procurado orientar, colaborar e também tratar desses animais. Existem situações positivas e negativas. Existem pessoas também que se compadecem do animal e acabam nos trazendo. Evidentemente que existe também uma falta de orientação. Já aconteceu de pessoas trazerem de Salinas tartarugas marinhas, quando na realidade esse animal deveria ter sido solto lá com segurança lá na própria região. De modo que a gente tem procurado colaborar nesse processo. Evidentemente que a taxa de mortalidade de animais que chegam aqui politraumatizados é muito grande, e isso nos dói muito, mas é uma realidade. Muitas das vezes a gente tem que compreender, é um assunto para uma outra pauta, quando é que o animal deve sofrer eutanásia. Que sentido tem você pegar uma coruja sem asa dentro de uma gaiola e mantê-la a vida inteira? Quer dizer, são atitudes éticas, morais, e tem que ter muito argumento para você tomar uma decisão de eutanásia, porque o mundo animal tem uma leitura, que é a perpetuação das espécies. Em cativeiros, esses parâmetros mudam, e você deve ter atitudes objetivas de modo a manter da melhor maneira possível, com educação, conservação, mas com limites estabelecidos, onde o sofrimento e o mal-estar não estejam presentes. Recentemente agora está acontecendo um caso aqui, na ilha de Marajó, do massacre, digamos assim, uma palavra muito forte, dos cachorros, né? O que você acha, você como um homem ligado à fauna e à flora e tem essa paixão pelos animais? Isso dói muito, né, Messias? Bem, com certeza, a gente tem que pensar profundamente, fazer uma reflexão profunda, que o mundo sem animais não seria viável, em vários aspectos. E o cão foi o nosso primeiro companheiro, ele evoluiu paralelo ao homem. Evidentemente, a gente compreende que existem culturas orientais que usam o cão como alimento. É uma cultura, mas que de uma cultura realmente extremamente agressiva, porque houve um processo evolutivo junto com esses animais. E quanto à matança dos cães, é uma medida realmente insensível, irresponsável, e nos toca profundamente a população. Quanto mais, como Gandhi dizia, quanto mais o ser humano se compadece e respeita os animais, mais ele é melhor com o seu próximo. E paralelo a essa situação, existem também as caças predatórias, e nessas cidades do Soure, entre outras cidades, de iguanas, né? Hoje em dia, o homem da cidade, já contaminado pela influência dos costumes dos caboclos, já não caça mais para sobrevivência, caça às vezes as caças predatórias para fins de lazer. É muito triste isso, porque a gente tem assistido essa agressão permanente e crescente. E na cidade, para ilustrar, nós temos a caça com o visgo dos periquitos de mangueira, tiros em garças. Houve uma época que no ano passado nós recebemos umas 15 garças com polifraturas. A grande taxa de mortalidade aqui no parque são de animais trazidos aqui. E quanto ao cão, é algo assim extremamente inconcebível, agressivo, porque eu tenho cães em casa e te confesso, é uma relação anti-estresse, sem troca. Você recebe o sentimento, o envolvimento, porque nós somos da ordem primata,
Nós somos animais e temos que respeitar os nossos companheiros inferiores. Quer dizer, você mede a pessoa pela sua capacidade de perceber esse mundo silencioso, mas que pede para viver. E sem ele a gente é inviável. Bom, amor incondicional, amor com os animais, cuidados, alimentação, tudo você vai ver aqui. Claro, o quadro é o Mundo Animal. E continuando, vamos bater um papo com 3 estudantes da UFRA que vieram ao parque para desenvolver um trabalho de pesquisa usando um laboratório vivo, que é o Parque Zoobotânico e sua infraestrutura de manutenção dos animais. Nós estamos com... Queria que vocês se apresentassem. Boa tarde, meu nome é Shirliane e sou estudante do 9º semestre de zootecnia da UFRA. Boa tarde, eu sou a Evelyn, eu sou médica veterinária, residente no laboratório de análise de produtores de animal, da UFRA também. Boa tarde, eu sou a Valdelice, sou estudante do 9º semestre de medicina veterinária. Esse trabalho está sendo uma parceria desenvolvida com a UFRA aqui no museu e ele tem como, ele é intitulado como as condições higiênicas na manipulação dos alimentos que são fornecidos aos animais. Isso é de fundamental importância porque sabe-se que os alimentos eles podem transmitir doenças. Isso, de micro-organismos, o que pode acometer algum tipo de doença, vir acometer doenças ao animal. E é bom que análises sejam feitas, análises sejam realizadas para que isso, para evitar que algum problema venha acontecer futuramente, óbitos de animais por doenças mesmo transmitidas por alimentos. Para você ver, como você pode ver, o que não serve para o ser humano não serve para o animal. E toda dieta que se oferece aos animais deve ter cuidados sanitários importantes para prevenir e dar condição de vida. Isso é uma responsabilidade ética e moral para quem mantém animais sob a sua responsabilidade. E com você, o que você me diz da importância dessa iniciativa de vir aqui ao parque? Isso muda alguma coisa na formação profissional do estudante? Com certeza, aí a gente vê mais uma aplicabilidade. A gente vê mais uma aplicabilidade da nossa profissão, a profissão de zootecnista, no caso da Shirliane. Então seria diferente se você não tivesse oportunidade prática? Com certeza. No mercado de trabalho, como é que ficaria na tua cabeça isso? Estudar aqui, hoje em dia a gente sabe que as escolas têm um volume teórico muito grande. E como é que você vê isso? Muda? Dá confiança? Como é que é esse processo? Com certeza, a teoria é muito diferente da prática. Então a gente vê muito pouco esse trabalho, principalmente na minha área de análise de produtores de animal, com animais silvestres. Então há poucos trabalhos em relação a isso. A gente veio aqui para tentar inovar. Que bom. E outro aspecto interessante é a questão do pouco trabalho, dessa longa distância para chegar no museu, né? E o pessoal que não é muito receptivo. Como é que você veria, um outro ponto, a questão dos animais selvagens no contexto da Amazônia? Você, enquanto estudante de zootecnia, você acha que esse campo está aumentando, tem muita gente interessada? Como é que você vê esse mercado futuro, essa preocupação? Os estudantes estão preocupados com isso? Com esse novo campo, com a Amazônia, com a conservação? Sim, atualmente sim. Está tendo uma maior demanda para a questão dos animais selvagens. Antigamente, as pessoas que estavam na universidade e falavam da área de selvagens era uma área muito restrita. Hoje em dia, a gente já está vendo uma maior evolução, até dentro da universidade, mais cursos voltados para a área, mais visitas a locais como o museu para ter um aporte de conhecimento maior. Então, eu acredito que isso vai influenciar muito, de uma forma muito benéfica, a evolução da medicina veterinária de animais selvagens, em todos os seus aspectos, na sanidade, na nutrição, que é também um dos focos do nosso trabalho, o motivo da nossa visita aqui hoje. É muito interessante. Um outro ponto importante é que nós vivemos hoje o meio ambiente doente, né? Em função da devastação, das queimadas, das agressões com materiais tóxicos, enfim, desse desequilíbrio que aumenta cada dia com as monoculturas de soja, de eucalipto. Eu não estou dizendo as hidrelétricas, eu não estou dizendo que muitas coisas não sejam necessárias, mas tem que ser muito bem estruturadas, o que não é comum nesse país. A responsabilidade dentro desses projetos ambientais, dentro desse contexto que é fundamental que a universidade, que as instituições estejam envolvidas no aumento do conhecimento e, consequentemente, do interesse, da responsabilidade e da sensibilidade.
Ápice Decor. Difícil resistir a tanta beleza, não é mesmo? Aqui na Ápice Decor, você encontra o que é moderno, chique e altamente sofisticado. Qualquer lugar que você estiver e lá tiver o toque da Ápice Decor, você desfrutará de momentos de muito glamour. Tenha o requinte perto de você. Viva com prazer. Ápice Decor, o máximo em decoração. Avenida Conselheiro Furtado, número 958. Fones 3083-6311 e 8199-3660. Cursos técnicos, o meio mais rápido de chegar ao mercado de trabalho. Conheça a metodologia pragmática do seu curso em segurança do trabalho, administração, meio ambiente, informática e edificações. Sustentabilidade, qualidade, disciplina e hierarquia são os diferenciais da Proativa. O competitivo mercado de trabalho exige o melhor. Seja um deles. Proativa 3259-2020. Está no ar o quadro Ser Humano, e essa semana e as semanas passadas e as semanas que vêm pela frente, a gente vai bater muito forte nessa palavra qualidade de vida. Semana passada falei com o Jean sobre choque de gerações. Como muita gente ligou, mandaram e-mail e querendo um pouco mais que a gente se aprofundasse no assunto, o Jean vai dar aqui algumas considerações, explicar o motivo íntegro, na íntegra, na verdade, o que significa esse choque de gerações, né, Jean? Eu entendo que seria muito importante a gente observar como é que nós, nesse momento, em que o Brasil passa por diversas manifestações públicas, pedindo reformas importantes, estruturantes, estamos, sob o ponto de vista da perspectiva das gerações. Eu coloquei este quadro aqui para a gente rabiscar alguns aspectos que acho que poderão ser de grande utilidade. Me permito aqui observar, 1945 é um ano muito importante na compreensão da história da humanidade, porque a Segunda Guerra Mundial termina aqui. A gente sempre conta uma geração a cada 21 anos. Por que é a cada 21 anos? Porque o ciclo de vida de um ser humano, ele se fecha perfeitamente a cada 7 anos. Como é que funciona isso? O corpo que vocês estão vendo aqui, daqui a 7 anos não existe mais. Esse corpo terá sido trocado completamente. Quando você pensa que o seu cabelo está caindo, e ele vai caindo e vai se dissolvendo e vai caindo por aí, isso nada mais é do que o seu cadáver se soltando pelo mundo, pelo planeta Terra, e as células do corpo produzindo um novo corpo. A cada 7 anos troca o corpo todo. Então a cada 7 anos troca o ser humano todo. Nós chamamos isso de ciclo de septênios. A cada 7 anos, um novo ser humano nasce. Por isso que nas terapias naturais, na chamada medicina natural, existe cura para qualquer doença. Porque eu consigo trocar todo o corpo de uma pessoa a cada 7 anos, partindo de uma matriz de alimentação e de água. Eu vou trocando as células do corpo dele ao longo de 7 anos, mudando todos os comportamentos do seu ser. Como é que o choque de gerações se justifica aqui? Bom, 1945... são 21 anos, são sempre 3 ciclos. Aí depois de 1966, depois eu tenho aqui 1987, e eu vou ter o ano de 2008, e vamos para 2029. Nesse período de 1945 até 1966, a grande ansiedade da humanidade era focada em 2 aspectos. O primeiro, a reconstrução do mundo, porque a Segunda Guerra Mundial destruiu tudo. O mundo estava todo fragmentado, então tinha que reorganizar a estrutura para colocá-la dentro de um campo de desenvolvimento sólido. Os países estavam desordenados. Bom, ao mesmo tempo, o mundo passa
a ser confrontado com a ideia de democracias que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Acontece que as pessoas pensam que o mundo onde nós estamos, o Brasil, às vezes é o centro do universo, não é assim que funciona. A democracia, ela foi confrontada em 3 dimensões. A primeira dimensão é o que nós chamamos de comunismo, que está hoje representado pelo socialismo, que tem por meta principal chegar ao comunismo. O socialismo é hoje fortíssimo no bloco russo-chinês, no planeta Terra. E esse bloco agrega aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões de seres humanos. Agora a gente vai falar a palavra socialismo, a gente tem que entender o que é o socialismo e entender que ele trabalha para chegar um dia ao comunismo. Todos os movimentos socialistas têm esta meta. Então precisa compreender, você que está aí no movimento, está indo para a rua, o que é que você está pedindo? Porque quando você pede, nós queremos que a passagem de ônibus seja totalmente de graça para os estudantes. Ela não é de graça, alguém vai ter que pagar. Quem vai pagar? A sociedade inteira vai ter que pagar essa passagem de ônibus. E isso é uma ideia comunista. Vocês entenderam o que é que você está pedindo. Não, mas eu não quero o comunismo, eu quero fazer do jeito que eu quiser. Só que na Rússia e na China não faz como quer, não. O comando central manda em tudo. Não precisa refletir. O que é que nós estamos pedindo? Quais são os fundamentos disso que eu estou pedindo? Em segundo lugar, existe um lugar no planeta chamado mundo muçulmano. E o califado muçulmano, ele não aceita a democracia também. Lá no califado muçulmano, existem umas estruturas chamadas umas. E as umas são centros comunitários que interpretam o Alcorão. Esses centros comunitários decidem o que é certo e o que é errado. Lá, vocês não poderiam fazer esse manifesto. Nem eu poderia estar dizendo nada do que eu estou dizendo aqui. Por quê? Porque lá não tem democracia, lá não tem o direito de se expressar. Aí o que acontece? Lá quem manda são as umas. E as umas todas reunidas geram um ditador que controla todo um território. E para eles não é ditador, é o homem que Alá instituiu como seu supremo governante. Aí o irmão dele dá um golpe de estado nele, derruba ele e ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada? Porque Alá derrubou aquele e botou outro no lugar. É assim que funciona. Em terceiro lugar, nós temos o liberalismo capitalista. O liberalismo capitalista, ele é o que está no mundo ocidental. Então a Europa inteira, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Porém, na América do Sul, alguns países são ligados ao socialismo, como a Venezuela, por exemplo, como Cuba, por exemplo. Bom, esse aqui é o cenário básico para se entender a política que acontece no Congresso Nacional Brasileiro. O que é o PT? O que é o PSDB? O que são os partidos? Precisa saber qual é a corrente que eles estão atrelados. Se você não entende isso e vai para as ruas e diz assim, fora partidos políticos, você não tem noção do que você está dizendo, porque você precisa de tomada de decisão no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é constituído de partidos. Então vamos ser amadurecidos para entender isso, porque não adianta essa nova geração dizer assim, vamos fazer uma revolução, mas tem que ser uma revolução estruturada, como a revolução que a minha geração e a geração do Marcelo, nós somos parceiros nessa faixa etária que estamos, nós somos amigos e unidos para fazer um movimento que derrubasse um presidente que estava sendo corrupto. Aí nós colocamos o que no lugar? Uma infraestrutura que possibilitou você que está fazendo um manifesto, poder fazer o manifesto. Então isso é entender um pouquinho do choque de gerações. Nós derrubamos, por exemplo, entre 1945 e 66, os movimentos nacionais derrubaram a ditadura de Getúlio Vargas e nós chegamos a ter Juscelino Kubitschek. Acontece que nós não tivemos força moral, as nossas famílias não foram capazes de manter forte o ideal democrático e aí recebemos um golpe de Estado em 1964. Em 1964 houve um golpe e a ditadura militar assumiu o poder. Quando ela assume o poder dentro do Brasil, ela trabalha de 1966 até 1987 em cima de 2 pontos. O primeiro, ela instituiu
o projeto de educação nacional. Nós tínhamos no Brasil, na época da ditadura, uma coisa chamada Milagre Brasileiro, onde muitas indústrias, aí houve um desenvolvimento industrial do país, e os militares concentraram nas indústrias e concentraram na educação. Na educação que eu fiz parte, que Marcelo fez parte, que é exatamente desse período aqui, nessa geração aqui, todos os dias de manhã, quando nós chegávamos na escola, nós cantávamos o hino nacional brasileiro. Ele não era cantado em manifesto de rua, ele era uma coisa que estava conosco todos os dias. O amor que tínhamos pela bandeira do Brasil era diário. Todos os dias nós celebrávamos a nossa brasilidade. Isso, essa nova geração não tem porquê. Porque a educação que foi praticada pelos militares, ela era uma educação dogmática. A nova geração quer uma educação relativista. Nesta nova geração, tudo é relativo, tudo pode qualquer coisa. E isso é tão forte que nós temos lei no Brasil, e eu acho que essa lei precisa ser seriamente discutida, de que um pai não pode disciplinar o seu filho, senão ele pode ser preso. Ninguém fala disso. Ora, se eu deixar todas essas crianças que vão bater aqui nessa nova geração fazerem o que quiserem com seus pais dentro de casa, como vai ser em 2029? O choque de gerações vai nos levar a um desrespeito de pai e mãe jamais visto na história desse país, porque tem uma lei que garante isso. Quer dizer, nós não estamos discutindo, eu não sou a favor nem da educação dogmática e nem da relativista. Eu acho que precisa haver o equilíbrio entre as posturas. Outro ponto, nós tivemos o milagre da industrialização no Brasil, que é ligado ao liberalismo capitalista. Durante este período de 66 a 87, tudo era para os donos das indústrias. E nós chegamos em 1987 com o país quebrado, todo o dinheiro que se arrecadava era para manter as estruturas das elites e o povo estava na miséria. Aí elegemos a presidência da República e derrubamos um presidente corrupto e chegamos ao tempo atual. Por que ninguém discute bolsa escola, bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo? Por que ninguém discute isso? Porque não discute? Porque isso não é interessante. O governo controla as grandes massas, pegando o dinheiro de toda a população e distribuindo migalhas, e chamam isso de filantropia. Está na hora de nós pararmos de fazer um manifesto por emoção e começarmos a fazer um forte manifesto profundamente conceituado em valores e princípios que possam dar à próxima geração que nasceu em 2008, que são nossos netinhos, uma estrutura para eles chegarem em 2029 e não arrebentarem tudo. Por exemplo, eu estou aqui em Belém do Pará e me pergunto por que ninguém ainda no manifesto desse assumiu a bandeira de discutir a destruição da Amazônia. São questões que precisam ser analisadas para que a gente faça um manifesto nas ruas que tenha estrutura de discurso. Não pode ser assim, prefeito, baixa a passagem do ônibus e ficar por isso. Nós temos que discutir. Eu sou a favor de que comitês sejam criados nas comunidades, nesses movimentos, para serem um fórum permanente de discussão com câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional. Ápice Decor. Difícil resistir a tanta beleza, não é mesmo? Aqui na Ápice Decor, você encontra o que é moderno, chique e altamente sofisticado. Qualquer lugar que você estiver e lá tiver o toque da Ápice Decor, você desfrutará de momentos de muito glamour. Tenha o requinte perto de você. Viva com prazer. Ápice Decor, o máximo em decoração. Avenida Conselheiro Furtado, número 958. Fones 3083-6311 e 8199-3660. Cursos técnicos, o meio mais rápido de chegar ao mercado de trabalho. Conheça a metodologia pragmática do seu curso em segurança do trabalho, administração, meio ambiente, informática e edificações. Sustentabilidade, qualidade,
disciplina e hierarquia são os diferenciais da Proativa. O competitivo mercado de trabalho exige o melhor. Seja um deles. Proativa 3259-2020.